que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Pega o seu braço, só vocês, força. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos,
e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas destes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode ir se sentando. Vamos cantar o refrão do Salmo mais uma vez, preparando para esse momento. Queria que vocês que estão aqui, nós abríssemos um pouquinho esse corredor central. A infraestrutura está pedindo. Então, por favor, se a gente puder abrir e esvaziar aqui, para qualquer emergência, tá com espaço aqui, tá bom? Vamos sentando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eu também ganhei um lencinho, como o de vocês. Beleza, né? Vamos levantar todos nós? Levanta, levanta, isso. Mostra o Senhor misericordioso, o Jesus misericordioso, é isto. Ele é a própria misericórdia, que ela se imprima no nosso coração. Estou muito contente de celebrar essa missa de encerramento, porque eu também celebrei a missa de encerramento da primeira festa da misericórdia, que aconteceu 15 anos atrás. Você já está sabendo disso? Já está sabendo disso? Nós só tínhamos na televisão o terço da misericórdia, que muita gente acompanhava. Daí resolvemos fazer também a festa da misericórdia, celebrar a festa da misericórdia como Jesus quis. Mas eu tinha um compromisso em Araras, e eu pensei, como só temos o terço da misericórdia,
virá um número razoável de pessoas. Então eu posso ir para esse compromisso. Mas quando eu liguei a televisão, vi a multidão que estava no rincão e ao redor da chácara toda. Eu fiquei entusiasmado e ao mesmo tempo responsabilizado. Daí apressamos as coisas, almoçamos mais cedo e viemos, e o carro deu tudo aquilo que podia dar para chegarmos aqui às 3 horas e eu poder celebrar a missa de encerramento da Festa da Misericórdia. E hoje eu volto a celebrar com muita alegria. 15 anos não é qualquer coisa. Quanta graça, pode aplaudir. Nós vimos nesta manhã os testemunhos. Eu fiquei tocado por cada um dos testemunhos, especialmente o último do menino. Mas quanta coisa aconteceu nesses 15 anos, não só com a Festa da Misericórdia, mas com o Terço da Misericórdia. Eu conto uma situação. Minha irmã, a mais nova, Maria José, teve câncer na mama. Foi uma luta. Ela fez quimioterapia, fez radioterapia. Lutou, passou um tempo. Parecia que estava tudo bem, mas a doença voltou mais atroz. Daí ela teve que tomar mais quimioterapia. E eu digo que a minha irmã, mais do que do câncer, ela morreu da quimioterapia, porque ela já estava muito fraca, ela já era franzina. Mas com todo aquele tratamento, ela tornou-se muito frágil. No Natal, o último Natal, eu saí daqui de manhã cedo, eu fui direto para o hospital, mais uma vez visitá-la. Vi que ela estava frágil, mas não imaginava. Conversamos, rezei por ela, depois fui me encontrar com os meus irmãos e os filhos deles, e os filhos dos filhos. Celebramos o Natal juntos, eu celebrei a Eucaristia e voltei para cá. De madrugada me chamam e a notícia: minha irmã tinha falecido. Vejam que coisa interessante. Houve um momento em que o enfermeiro alto padrão, portanto que conhece bem as coisas, disse ao meu sobrinho: chame as outras pessoas da família, porque ela tem bem pouco tempo de vida. Você imagina o que aconteceu? Claro, ele começou a telefonar, mas o sobressalto, e graças a Deus, rapidamente, os mais íntimos todos vieram. A minha sobrinha, que é da Canção Nova Comunidade, que até pediu para permanecer lado a lado com a mãe, ela estava lá e sugeriu que se rezasse o Terço da Misericórdia. E começaram a rezar no Terço da Misericórdia. E no final do Terço da Misericórdia, a minha irmã Maria José foi para o céu. Daí olharam no relógio, eram 3 horas da madrugada. Realmente foi nessa hora que Jesus, misericórdia, quis escolhê-la, a mais nova de nós.
Ela nasceu muito frágil. Mas agora, graças a Deus, ela está no céu. Nós sentimos muito a morte dela, a família inteira. Mas ela está no céu, eu tenho a certeza, ela foi colhida pela misericórdia de Jesus. Jesus a acolheu na sua misericórdia, justamente às 3 da madrugada, a hora da misericórdia. Eu louvo muito a Deus por esse acontecimento, pelo fato de Jesus tê-la acolhido justamente neste momento. Vocês viram o Evangelho de hoje. Eles estavam reunidos, os apóstolos, no cenáculo, com as portas bem fechadas, por medo dos judeus, porque fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. Isso aconteceu no domingo da ressurreição. Jesus tinha aparecido a Maria Madalena, depois apareceu para os discípulos de Emaús, e de repente, com as portas bem cerradas, ele aparece para os seus apóstolos, que levam o maior susto. Era Jesus, era Ele mesmo. E veja o que ele faz. Ele diz: a paz esteja convosco. A primeira coisa que ele quis passar, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Os judeus eram muito de gestos, e o soprar queria dizer transmissão. Jesus estava transmitindo o Espírito Santo para eles, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E agora veja o mais importante: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Que beleza! Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A partir daquele momento, os apóstolos poderiam perdoar os pecados como Jesus perdoava. E daí a importância. Era um dom do Espírito Santo. E os apóstolos transmitiram isso para os outros, para os outros, para os outros. E hoje todos nós sacerdotes podemos absolver os pecados. Veja, é o excesso da misericórdia de Jesus. E esse Evangelho vem justamente no dia da misericórdia. Quando o sacerdote disse: nosso Senhor Jesus Cristo te absolve, e com a sua autoridade eu te absolvo, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, aquela pessoa que confessou os seus pecados, que está arrependida, é perdoada. Se ela morresse naquela hora, ela ia para o céu direto, porque os seus pecados estavam perdoados. É o excesso da misericórdia de Jesus. Acontece que o apóstolo São Tomé não estava presente. Mas quando ele veio, mais tarde, bem mais tarde, os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Só que ele foi terrivelmente resistente. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Veja, assim como Pedro
negou Jesus. Tomé está igualmente negando Jesus, não acreditando. Os apóstolos todos viram Jesus, falaram com ele, testemunharam agora para Tomé, mas Tomé não quis acreditar. O pior é isso, ele não quis acreditar. Não acreditar já é grave, mas não querer acreditar é muito grave. 8 dias depois, portanto no outro domingo, eles estavam reunidos e Jesus entrou no lugar onde eles estavam. E novamente ele disse: a paz esteja convosco. Daí voltou-se para Tomé e disse: Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas homem de fé. Foi um gesto maravilhoso da misericórdia de Jesus. Ele tinha todo o direito de ficar bravo com o Tomé. Tomé não quis acreditar. Quem era ele para não acreditar? Mas Jesus o trata com toda a brandura. Põe o teu dedo aqui nas minhas chagas, das minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Daí Tomé foi vencido pela misericórdia de Jesus. E disse: meu Senhor e meu Deus. Foi a primeira vez que alguém disse isso. O mais incrédulo fez o maior ato de fé: meu Senhor e meu Deus. E ele estava proclamando o senhorio de Jesus e a divindade de Jesus. Meus irmãos, o Senhor hoje, na festa da sua misericórdia, quer soprar sobre nós e dizer: recebei o Espírito Santo. Eu vou repetir, eu vou soprar. Recebei o Espírito Santo. Um grande gesto da misericórdia de Jesus aconteceu há 50 anos atrás, quando lá em Pittsburgh, na Universidade do Espírito Santo, foi derramado pela primeira vez o Espírito Santo na Igreja Católica com os dons do Espírito. Foi um rasgo da misericórdia do Senhor. Veja como é que aconteceu. 4 jovens da universidade, eles não se conheciam. Mas cada um deles tinha lido um livro chamado A Cruz e o Punhal. Não sei se você conhece. É do pastor David Wilkerson. Eles leram esse livro e ficaram encantados. Porque esse pastor morava numa cidade tranquila, tinha uma igreja tranquila. Quando Deus dá a ele essa inspiração, que ele, ao invés de ver televisão de noite, como ele sempre fazia, que ele substitua aquelas horas de televisão por horas de oração. E ele começava pelas 8 da noite e até pela meia-noite. Mas ele começa a sentir o efeito da oração, porque 4 horas de oração todos os dias, aliás, todas as noites, foram fazendo uma grande obra no interior dele. Mas chega um momento
em que o Espírito Santo o impulsiona a deixar a sua cidade, a deixar o seu pastoreio e ir para Nova York. E não somente ir para Nova York, ir para os arrebaldes de Nova York, onde aqueles grupos de jovens, as gangues, se drogavam, se prostituíam e se matavam uns aos outros. Cada vez que uma gangue se encontrava com outra, era uma chacina. Eram muitas as mortes. E Davi Wilkerson é impelido pelo Espírito Santo para ir para lá. E vai. Ele fica meio sem ação no início. Mas ele não somente fala àqueles jovens, mas ele começa a orar por aqueles jovens. Veja, jovens terríveis. E ele pedia que aqueles jovens fossem batizados no Espírito Santo. E de tal maneira Deus foi ouvindo a oração de Davi Wilkerson, que aqueles jovens começam a se transformar. E chega uma hora que eles começaram a ajudar a Davi para que vá a outras gangues pregar da mesma forma e orar da mesma forma, e foi uma transformação maravilhosa. Aquelas gangues se transformam. É isso que narra aquele livro. Ele existe ainda, é de editora Betânia, A Cruz e o Punhal. Se você tiver curiosidade, veja, vale a pena, é um belo livro. Então aqueles 4 jovens da universidade leram o livro e foram perguntar aos seus colegas evangélicos o que era aquilo, como é que aquilo podia acontecer. E os evangélicos explicaram para eles o que era o batismo no Espírito Santo, que Davi Wilkerson fez tudo isso porque era batizado no Espírito Santo e batizava no Espírito Santo. E que coisa linda, Deus é Deus. Aqueles 4 jovens que não se conheciam, acabam se encontrando e contam cada um a sua experiência, uma mais linda do que a outra. Daí, em conversa, eles resolvem: olha, vamos convidar colegas nossos aqui da universidade para que eles aceitem ler esse livro e aceitem fazer um retiro no qual nós vamos pedir o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ler e reler os Atos dos Apóstolos e, na base dos Atos dos Apóstolos, pedir o que aconteceu em Pentecostes. E assim aconteceu. Foram 36 jovens que aceitaram aquele desafio. Como todos os encontros acontecem, é sexta-feira à noite, sábado, domingo, eles chegaram na casa de retiro. Quando foram abrir as torneiras, não havia água, nada. Daí alguns deles queriam ir embora, aliás, a grande parte queria ir embora, mas aqueles 4 iniciantes insistiram: não, nós não vamos, se vocês forem, nós ficamos, mas pedimos a vocês que fiquem. Foi tal a insistência deles, que acabaram ficando os 36, ninguém foi embora. No dia seguinte, houve palestras baseadas nos Atos dos Apóstolos, mostrando Pentecostes e o que aconteceu com os apóstolos, com os outros. Muita oração. Na parte da tarde, novamente palestras, orações. Para a noite estava programado uma comemoração dos aniversários do mês de fevereiro, porque o retiro aconteceu nos dias 15, 16, aliás, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Acontece que um dos jovens, um rapaz, não quis ir para a festinha.
Ele foi para a capela. Estando na capela, diante do Santíssimo, depois de um certo tempo, ele foi tomado de uma coisa diferente, no seu corpo sim, mas muito mais na sua mente, no seu coração, na sua sensibilidade, nas suas emoções. E esse rapaz disse para si mesmo: só pode ser o batismo no Espírito Santo. Eu nunca senti isso, e é tão intenso que só pode ser o batismo no Espírito Santo. Um pouco depois, entra naquela capela a Patty Mansfield, que já veio ao Brasil várias vezes, que talvez vocês conheçam. Ela só tinha 18 anos, estava começando aquela faculdade. Ela entrou na capela, foi também para perto do sacrário. Depois de um pouco, muito pouco, de repente, a Patty começa a orar em línguas. E o mais interessante é que ela não conseguia dominar. A boca, a língua, os lábios dela não paravam. E ela orava, e orava, e orava, e orava, e orava. Daí chega mais uma pessoa na capela, mal entra na capela, começa a orar em línguas. Vem uma outra, a mesma coisa, começa a orar em línguas. E uma depois da outra. Foi uma coisa assim impressionante. Quando mais ou menos metade daquela turma já estava na capela, eles fizeram um grupo de oração tão impressionante, tão forte, que todos ficaram admirados. É que não era um simples grupo de oração, era um grupo de oração do Espírito Santo. Mas disso eles ouvem um barulho, trac, trac. Saíram da capela quando viram algumas torneiras que acabaram ficando abertas e água jorrando. Foram verificar nos quartos, mesma coisa, toda a torneira aberta, começou a jorrar água. Eles logo reconheceram que aquilo não era um fenômeno natural, aquilo era coisa de Deus, porque, veja, se durante o dia todo, que fez sol, embora fosse inverno, a água congelada nos tubos não degelou, agora que era de noite, muito menos. Então eles reconheceram, era Deus agindo, eram rios de água viva que estavam vindo do interior de cada um deles. No dia seguinte você pode imaginar como é que foi aquela manhã e aquela tarde, a beleza das palestras e a beleza das orações. Quando eles chegaram, depois na segunda-feira, na universidade, eles foram prestar contas aos evangélicos, porque eles deviam tudo aquilo aos evangélicos. Foram os evangélicos que os orientaram. E disseram a eles: vamos fazer um grupo de oração aqui na universidade? Temos nós 36, vocês têm vários evangélicos aqui na universidade, vamos fazer um grupo de oração. E já começou grande o primeiro grupo, e começou ecumênico, católicos e evangélicos. Uma beleza. A maior maravilha é que os dons se manifestavam, todos os dons do Espírito Santo se manifestavam naquele grupo de oração. Mais e mais gente vinha ao grupo, de modo que os padres do Espírito Santo, que eram os proprietários daquela universidade, colocaram a eles num salão muito maior. E o bonito é que a notícia do que estava acontecendo ali, na Universidade do Espírito Santo, chegou a outras universidades, que disseram: venham trazer para nós essa graça, essa bênção. E eles disseram: então faça a mesma coisa que nós fizemos. Leiam esse livro, A Cruz do Punhal. E depois nós marcamos um retiro,
e vamos levar a vocês essa graça. E que beleza! Universidade e mais da universidade dos Estados Unidos vão recebendo essa graça, batismo no Espírito Santo, uma beleza. E claro, da universidade passava para as paróquias, passava para os religiosos, para as religiosas, uma coisa maravilhosa. Era Pentecostes acontecendo. Padres, professores na Universidade Gregoriana em Roma, porque eram americanos, foram passar as férias nos Estados Unidos e ficaram sabendo dessa notícia e quiseram ir ver, e viram com os próprios olhos, sentiram. Daí, diante das maravilhas que eles viram, eles disseram: aquilo que nós ensinamos na Universidade Gregoriana como teoria, nós estamos vendo aqui na prática. E eles mesmos se ajoelharam e pediram que aqueles jovens orassem por eles. E também eles foram batizados no Espírito Santo. Quando eles voltaram para Roma, fizeram um grupo de oração na Universidade Gregoriana. E você sabe que na Universidade Gregoriana são padres e seminaristas que vêm fazer os seus cursos. Depois eles voltam para a própria nação. E foi o que aconteceu. Fizeram um lindo grupo de oração na universidade. Um grupo forte, um grupo cheio dos dons. E quando voltaram para suas nações, levaram a mesma coisa. Aqui no Brasil, já em 1970, já tinha chegado essa graça. Porque o padre Eduardo Dougherty, que vocês conhecem da TV Século XXI, era seminarista ainda. Ele foi passar as férias lá com a família dele. E sabendo daquilo, ele foi, também ele pediu, também ele foi batizado no Espírito Santo e juntou o máximo de material que ele podia sobre o batismo no Espírito Santo e etc. E quando voltou para o Brasil, ele entregou todo esse material para o padre Haroldo Hahn. Padre Haroldo, um homem de Deus, leu tudo aquilo, ficou impressionado e organizou um curso chamado Experiência de Oração no Espírito Santo. Ainda hoje, em várias dioceses, acontece essa experiência de oração no Espírito Santo. Como o Espírito Santo é expansivo, muitas cidades convidavam o padre Haroldo a ir lá e levar essa novidade, e o padre Haroldo ia. Também os meus colegas padres aqui de Lorena, onde eu era padre e era professor, convidaram o padre Haroldo para vir, para estar conosco no dia 2 de novembro de 71. E ele veio, foi um dia só. Ele fez as 2 palestras de manhã cedo sobre o batismo no Espírito Santo. À tarde ele falou com entusiasmo a respeito dos dons do Espírito Santo. Tivemos a missa, e no final da missa, o padre Haroldo disse para nós padres: se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre cada um de vocês, de maneira que vocês também recebam essa graça. Eu não sei o que aconteceu com os outros, e eu quis do fundo do meu coração. E o padre Haroldo veio rezando, rezando, rezando. Quando ele chegou a mim, eu esperava sentir alguma coisa extraordinária, não senti nada. Mas naquela noite, sozinho no colégio, andando pelo arvoredo, eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Como nunca tinha orado na minha vida. Um mês depois, eu fui com 10 jovens fazer uma experiência de oração lá com o padre Haroldo em Campinas.
E esses 10 jovens saíram batizados no Espírito Santo. E nós organizamos uma experiência de oração para nós em Lorena. E convidamos o Padre Haroldo, ele aceitou. Só que quase que nas vésperas, ele não pôde vir. Ele teve que ir ao médico lá nos Estados Unidos. E nós tivemos que fazer tudo nós mesmos. E fizemos. E a beleza que aconteceu é a mesma coisa conosco. Nós não acreditávamos que podíamos fazer sozinhos, mas fizemos e deu maravilhosamente certo. E daí se multiplicaram as experiências de oração e os grupos de oração aqui no Vale do Paraíba, para o sul de Minas, para o norte do Rio de Janeiro. Uma beleza, uma beleza, uma beleza. Eu conheci um homem maravilhoso, chamado David Duplessis. Ele era do sul da África, África do Sul, pastor também ele, e ele sempre, em qualquer lugar onde ele era convidado, ele virava e falava sobre o batismo no Espírito Santo e orava pelas pessoas. Também aqui no Brasil aconteceu isso. Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo, o convidou porque o conheceu no concílio. Ele veio. A pregação dele não era sobre isso, mas ele falou tudo aquilo que devia falar. E depois ele de repente entra para falar do Espírito Santo, depois do batismo no Espírito Santo, e depois de explicar bem o batismo no Espírito Santo, ele levantou as mãos e orou por cada um de nós. O cardeal, os bispos auxiliares, nós padres, o povo que estava presente, sem nenhum respeito humano. Por essa razão, por ele falar sempre do Espírito Santo, ele era chamado Mr. Pentecostes, porque sempre tocava no batismo no Espírito. Mr. Pentecostes. Nessa vez que ele esteve lá em São Paulo e que eu estive presente, não sei o que o cardeal, o que os bispos, o que os padres, o que o povo resolveu. Eu fiz um propósito. Vou ser Mr. Pentecostes a minha vida inteira. E pela graça de Deus, eu sou. Eu já corri todo esse Brasil, só não estive em 2 capitais, no restante eu estive, e não fiz nada mais do que a minha obrigação. Eu realmente insisto. Seja você também Mr. Pentecostes se você é homem, Miss Pentecostes se você é mulher. Eu peço que, embora talvez seja difícil, que você se ajoelhe, prepare uma música do Espírito Santo depois. Eu quero orar por você, como David Duplessis orou, para que você não apenas seja cheio do Espírito Santo, mas para que você seja Mr. Pentecostes, Miss Pentecostes. Sim, Senhor, derrama o Espírito Santo em abundância sobre esses meus irmãos e irmãs. Assim como o profeta Eliseu, que ainda era simplesmente servo de Elias, pediu porção dobrada do Espírito Santo sobre ele, e Elias lhe deu essa porção dobrada. Da mesma forma, Senhor, dá porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre cada um desses Teus filhos e filhas, para que, cheios do Espírito Santo, sejam Mr. Pentecostes, Miss Pentecostes,
falando do Espírito Santo, falando do batismo no Espírito Santo e orando pelas pessoas para que sejam batizadas em todo e qualquer lugar. Sim, Senhor, esta é a tua graça, esta é a tua bênção, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Pode ficar em pé. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Braços erguidos, a nós descer, descer, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Divino Espírito descer, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Só vocês, a nós descer, nossas almas. Uma vez mais vocês, a nós descer, a nós
voz dele. Erga o seu braço bem alto. Abra o seu coração. Abra sua mente, todo o seu ser. Em nossas almas em nossas almas o amor e andarabariala. Solte a sua voz, só vocês, cantem, cantem. Enche esse lugar com o seu louvor. Feche os seus olhos, abra o seu coração e cante. O Espírito Santo é a maior expressão da misericórdia de Jesus. Foi o que aconteceu no cenáculo naquela noite. E aconteceu agora. CançãoNovaPlay.com. Assine já!